Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia de hoje, aqui nesse local maravilhoso que é Casa Farol, para descomplicar os seus eventos que fica na Praia da Costa. E hoje o meu entrevistado é o Maurício Ceoto, engenheiro civil e perito, que vai descomplicar aqui o laudo da inspeção predial. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer de estar com vocês. Eu que agradeço, seja muito bem-vindo. Estamos também com a Gabi, gente, essa maravilhosa proprietária da Estética, que fica em Jardim Camburi, para você ficar linda e maravilhosa pro verão, né, Gabi? Isso aí, ó, vambora que ainda dá tempo, hein? Isso aí, gente, bora descomplicar hoje. E estamos também, gente, para completar o time, a doutora Márcia Monteiro, que ela é instrutora e mediadora aí do Tribunal de Justiça, que vai descomplicar aqui a entrevista do doutor Maurício conosco, tudo bem? Bora descomplicar hoje? Vamos descomplicar. Isso aí, então para você que está em casa, já segue aí, ó, Maurício Ceoto, que vai descomplicar aqui a importância, né, gente, do laudo de inspeção predial. E eu já quero começar dizendo que ele tem um canal aí no YouTube, participa de um canal no YouTube aí que é Síndico Online. E eu quero saber aí a finalidade, então, dessa engenharia predial aí no canal aí para descomplicar aqui pra gente, para quem tá em casa. Prazer, o nosso programa é relativo à engenharia predial, o nome é Engenharia Predial, Síndico Online, toda quarta-feira às 20 horas, e o objetivo é exatamente difundir a necessidade de orientar aos síndicos, né, e aos profissionais da área a correta engenharia relativa à construção civil, né, à edificação e suas consequências. A gente sabe que esse tema, né, voltado para o direito condominial, para a inspeção predial, são temas de grande relevância, né? Porque quem não mora aí no condomínio, gente? Muita gente mora no condomínio. E os problemas vão acontecendo e, infelizmente, a maioria só se dá conta quando o problema já aconteceu, né? Exatamente. Muitas das vezes, o laudo de inspeção predial, né, que é aquele instrumento necessário para que você conheça a sua edificação, ele vai acabar se tornando objeto de uma ação judicial quando não há a concordância da incorporadora de corrigir as patologias. Mas o objetivo não é esse, né? E não só também, e nem também atender à legislação municipal, que é a Lei 9.418, que torna obrigatório o laudo de inspeção predial, mas sim dar ao síndico, né, e ao proprietário da edificação o conhecimento da edificação e, portanto, com esse conhecimento, a correta manutenção e a correção das anomalias. É isso aí. Em relação às anomalias, e o senhor falou também do plano de manutenção, vem junto com a inspeção? Eu já tenho mais de 800 laudos de inspeção elaborados e eu, desde o início, vi a necessidade de entregar junto com o laudo de inspeção predial, e nem cobro para isso, o plano de manutenção predial, porque isso é uma obrigação da incorporadora ao entregar o prédio, mas a gente observa que a grande maioria das incorporadoras não cumpre essa legislação, não cumpre essa norma, e por isso a gente entrega o plano de manutenção junto com o laudo de inspeção predial e que complementa as informações necessárias. Exatamente, gente, ó. E essa questão é tão importante porque a gente os vícios aparecem, né? Os vícios construtivos aparecem e aí é bem complexo para quem já tem, inclusive, o plano de manutenção, e para quem não tem, então, pior ainda, né, Maurício? É importante pontuar, se você me permite. Claro, com certeza. O primeiro laudo de inspeção predial, conforme preconiza a norma, ele deve ser entregue junto com a edificação, né? Por que é importante esse laudo ser entregue junto com a edificação? Porque é exatamente o único momento que a gente tem onde todas as patologias, elas são classificadas como anomalia, né? A partir do momento que a edificação é entregue, começa o período da manutenção. E aí há a confusão, né,
que obviamente é interesse das incorporadoras cultuar essa complicação aí, né? Exatamente o objetivo do programa é descomplicar. Então, o primeiro laudo sendo feito no ato da entrega da edificação, nós não temos discussão sobre a origem da patologia, né? É importante também ressaltar, a gente já falou aqui, existem duas palavrinhas aí que são muito importantes na norma. A primeira é anomalia. Anomalia é toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo. Em sendo erro construtivo, já está determinado responsabilidade, né? E falha é toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou manutenção executada de forma incorreta. Portanto, no primeiro laudo, todas as patologias identificadas, constatadas, necessariamente vão ser anomalias. E de responsabilidades da incorporadora. Viu, gente, a importância desse assunto para o nosso dia a dia, para você que mora em condomínio, para você que está precisando aí fazer um laudo, né, de inspeção predial. A nossa dica e a nossa sugestão para você aí de casa fica principalmente para você, síndico, administradora, advogados que assessoram, né, aí nesse, vamos dizer assim, nesse conjunto. A dica é, receber o empreendimento, faça o laudo de inspeção predial para você evitar maiores transtornos, porque para se resolver vai ser bem complicado. Então, bora descomplicar. Segure aí, vou chamar um break e já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. E estamos de volta aqui com essa entrevista super importante, falando sobre o laudo de inspeção predial, né? A gente sabe aqui da importância, vocês com certeza, depois dessa entrevista aqui, irão saber. E a Gabi aí, conversando nos bastidores, né, Gabi? Quer fazer uma pergunta importante aqui para o Maurício. E aí, doutor Maurício, quando a gente tem esse laudo em mãos, quem que vai ser o responsável por essas anomalias? Né? Por exemplo, eu moro lá, eu fiquei na dúvida se vai ser eu o responsável, o síndico, ou quem fez aquela edificação. Bom, o responsável pela edificação sempre o síndico, tá certo? Quando ele recebe um laudo de inspeção predial, em especial o que eu elaboro, ele recebe uma série de recomendações, né? E uma das recomendações mais importantes é no sentido de notificar a incorporadora para que ela possa corrigir as anomalias, tá certo? Ressaltando também, na questão jurídica, existe sempre o entendimento dos advogados de chamar a anomalia de erros construtivos, vícios construtivos, tudo isso, na verdade, a norma chama de anomalia, né? Então, ficaria mais fácil se todos utilizassem a mesma expressão, mas isso não muda muito o resultado final. E nas unidades privadas, assim, por exemplo, dentro do meu apartamento, se eu tiver algum problema, como que eu vou poder tratar isso? Vamos lá, isso a gente explica a todos os síndicos todos os dias. O síndico, ele é responsável apenas pelas partes comuns da edificação. Ele não tem responsabilidade nem autoridade sobre as unidades privadas. Mas para um laudo bem elaborado, há necessidade de fazer a inspeção, a gente estima em torno de 20% a 30% das unidades privadas, né? Quando do laudo, essas vistorias nas unidades privadas, elas nos dão um complemento de informações relativas a toda a edificação. Mas é importante que você separe as patologias que decorrem de
unidades privadas, que são das unidades privadas, ou entre unidades privadas, e aquelas do laudo de inspeção predial. Por quê? Porque se ao ajuizar uma ação, o síndico toma como base esse laudo, ele não pode estar buscando responsabilidade sobre aquelas patologias da unidade privada. E aí eu devo procurar Desculpa, isso. No caso das unidades privadas, cabe ao proprietário recorrer um advogado, né, gente? Através de advogado ou através de um acordo, né? E aí entra também o advogado, olha só, gente, onde chegamos, né? Estamos todos aqui conectados, né? Ela, moradora, querendo socorro aí, né, com um problema construtivo, ela contrata um advogado de sua confiança, o advogado em si pega, né, para esse conjunto aqui, para resolver o problema dela. O Maurício Ceoto, gente, pode ser qualquer um, tá? Mas estou dando só um exemplo do Maurício Ceoto e uma mediadora. Olha que coisa boa. Resolvemos o problema. Só ressaltando, o proprietário da unidade, ele também tem o dever de buscar a responsabilidade. Por quê? Porque se ele definir por um ajuizamento, ele não pode responsabilizar aquele que não deu causa, né? Então nós temos lá, se a patologia dele é uma anomalia, erro construtivo, responsabilidade da incorporadora. Mas se a anomalia dele, se a patologia dele decorre, por exemplo, de uma infiltração, quem está dando causa é o proprietário de cima. E esse é que é sobre ele que deve ser buscada a responsabilidade. Aí só fazendo um parênteses aqui, né? Vai depender da onde vai a infiltração também, que pode vir também do condomínio. Pode vir do apartamento de cima, pode vir do apartamento de baixo, mas também pode vir do condomínio. Então aí o perito é que vai dizer da onde está vindo essa infiltração. A origem da causa é o que determina as responsabilidades. Exatamente. Então, pega essa que você que está em casa. A origem da causa é que vai determinar as responsabilidades. Então, precisa ser feito um laudo. No laudo vai estar determinando da onde veio, né? Se veio do condomínio, se veio do apartamento de cima, se é de própria manutenção do próprio morador, né? Então, tudo isso vai ser analisado no laudo de inspeção predial, gente. Apenas ressaltando por um efeito de nomenclatura, já que nós começamos a ordenar isso, anomalia e falha, nós temos também confusão que o leigo trata com relação a laudo e parecer, né? Laudo de inspeção predial é quando a gente está tratando da edificação como um todo, né? E o parecer técnico é o caso que você sugeriu, onde nós estamos tratando de apenas algumas manifestações patológicas dentro da unidade ou até mesmo dentro do condomínio. Mas aí é um parecer técnico que é diferente do laudo de inspeção predial. Isso aí, perfeito. E as construtoras, elas têm responsabilidade nas anomalias? Sim, o meu entender, né, e eu acho que o judiciário hoje já passou a entender isso, porque por muitos anos houve uma discussão de prazos de garantia, né, a incorporadora ela é sempre responsável pela correção das anomalias. Tá certo? Lembrando lá atrás, anomalia, erro construtivo, quem deu causa é a incorporadora, então enquanto ela existir ou puder ser alcançada, o meu entender e as minhas recomendações são no sentido de que ela é a responsável pela correção. Tá? É importante também ressaltar que muitas das vezes, até mesmo alguns advogados têm essa dúvida e a gente esclarece para eles, você vai conseguir saber quem é a incorporadora buscando uma certidão de inteiro teor da matrícula mãe, que é, em termos leigos, a certidão de nascimento do imóvel, né? É buscar o cartório de registro de imóveis e ir lá procurar qual é a certidão de inteiro teor da matrícula mãe daquela edificação. Lá vai estar informado quem é a incorporadora, né? E aí, para não ter dúvidas, se você for buscar lá quem é a incorporadora, não está nem informado. Né? Então, algumas das vezes, a construtora é a incorporadora, sim, mas muitas das vezes, quando a construtora não é a incorporadora, o responsável é sempre a incorporadora, nunca a construtora. Isso aí, vou fazer alguns apontamentos aqui importantes. Por exemplo, se você está tendo um problema, então procure logo um advogado de sua confiança, porque pela lei, né, gente, a gente tem prazo decadencial, prazo prescricional, e isso que o Maurício falou agora é super importante, principalmente na hora de você ajuizar a sua ação. Quem que você vai ajuizar?
Então, isso que o Maurício falou é super importante para você saber quem você vai apontar aí como réu aí na sua ação, tá certo? E estamos aqui, ó, esclarecendo essa questão do laudo de inspeção predial, né, Maurício? Justamente porque você aí de casa e a gente tem que cuidar do nosso bolso, porque é o nosso patrimônio, né, Maurício? Exatamente. O laudo de inspeção predial e uma edificação bem manutenida, através de um plano de manutenção predial, é o que vai dar a garantia de uma vida útil boa, uma grande vida útil para a seu imóvel. E vida útil, consequência, é a valorização ou a desvalorização do imóvel. Portanto, se não se faz, se não se corrige as anomalias, se não se faz uma boa manutenção, vida útil do imóvel, ela cai absurdamente. Nós temos casos de imóveis... Cai, às vezes, literalmente até, né? Literalmente, exatamente. A edificação o valor da edificação chega a desvalorizar em casos excepcionais e até 80%. Isso aí, viu, gente, como é importante, então, todas essas questões aqui, eu tenho certeza que vocês anotaram, pegaram caneta e anotaram para descomplicar, porque é um assunto muito interessante. Iremos voltar com o Maurício aqui mais vezes no programa, porque esse assunto é vasto para descomplicar. Então, desde já, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, foi muito esclarecedora. Vamos descomplicar mais vezes. O objetivo é esse, descomplicar cada vez mais e orientar a todos. Então, informação, gente, é poder. Então, bora descomplicar. Com mais de 30 anos no mercado, a Secad é especializada em contabilidade e gestão de condomínios de médio e de grande porte. Secad, condomínio é coisa séria e produzir o bem-estar é a nossa missão. Olá pessoal, essa semana eu recebi uma dúvida de um síndico bem interessante. O questionamento dele foi: minhas contas foram reprovadas, e agora? Além das obrigações de zelar pelo condomínio, fazer a cobrança dos inadimplentes, representar o condomínio ativo e passivamente em juízo ou fora dele, e outras previstas no artigo 1348 do Código Civil, o síndico ele tem o dever de prestar contas em assembleia ou sempre que exigidos. Para que isso aconteça, ele deve convocar a assembleia na forma do artigo 1350 também do Código Civil. Caso ele não faça, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Mas e aí? E se chega na Assembleia e as contas do síndico são rejeitadas? O primeiro passo é registrar o motivo da recusa ou rejeição das contas prestadas. Esses motivos podem ser desde um desconto indevido que foi dado a um inadimplente, o superfaturamento em algum serviço ou a não juntada dos recibos, a realização de serviços não aprovados pela Assembleia ou não previstos na previsão orçamentária, extrapolação do limite de gastos a que o síndico tem direito, entre outros. Registrado esse motivo, a Assembleia, desde logo, deve estabelecer um prazo para que o síndico corrija essas informações e preste novamente contas à Assembleia. Essa data já deve ser fixada nessa própria Assembleia de rejeição. Caso não tenha sido realizado esse procedimento, por desatenção ou mesmo por desconhecimento, a Assembleia deve se reunir novamente para poder deliberar e registrar essas informações e prazos. E se depois de notificado ou já sabendo da data o síndico não comparece ou não presta as contas exigidas, aí o condomínio vai precisar contratar um advogado para poder ajuizar uma ação de exigir contas em que o síndico será obrigado a prestar essas contas judicialmente. Esse é o Descomplica Condomínios de hoje, espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Oi, gente, tudo bem? No Descomplica Imóveis dessa semana, estou aqui com duas feras, gente, Dr. Gilmar Custódio e Maurício Ceoto, e vamos falar aqui um pouquinho da questão da acessibilidade nas edificações. Tudo bem, Dr. Gilmar? Tudo bem, querida. Seja muito bem-vindo aqui no Descomplica Imóveis. Vamos descomplicar esse assunto aí tão importante?
é um tema muito sensível, precisando descomplicar. Conta aí um pouquinho para quem está em casa sobre esse assunto. A gente sabe das legislações tão difíceis de serem aplicadas, né, no dia a dia, mas conta aí, dá essa descomplicada para as pessoas em casa entenderem um pouquinho melhor sobre esse assunto tão importante. A legislação que trata da acessibilidade, ela veio realmente para fazer um tratamento de inclusão. Nós sabemos que hoje as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, elas têm uma dificuldade muito grande de locomoção, principalmente nas edificações. Nós somos hoje falhos em alguns serviços. Os municípios têm tentado aplicar a legislação federal, e aí tem esbarrado em alguns cenários, edificações antigas, né, que não conseguem atender a essas especificações. E eu vejo que a acessibilidade é uma inclusão daquele que realmente tem a necessidade, e às vezes ele é impedido de praticar certos atos que são naturais da vida, né? Se locomover, acessar um prédio particular, acessar um prédio público. Então, os municípios têm feito uma fiscalização muito grande. Nas edificações novas, normalmente isso já é pensado, né, programado. Agora, o grande problema, o grande obstáculo que eles têm enfrentado é com relação às edificações antigas, que precisam ser adaptadas. E qual é a dica que você dá aí para quem está em casa, tem aquele imóvel antigo e é notificado aí pelos órgãos públicos, né, para fazer essa descomplicada aí dessa acessibilidade? Normalmente, quando o proprietário recebe a notificação, primeiro ele não se agrada muito, né, porque é o ente público cobrando dele algo. Mas ele precisa olhar aquela notificação pelo olhar de quem precisa do acesso, né? Como se ele tivesse alguém na família, como se fosse ele próprio que precisa daquele acesso. Obviamente que nem todas as exigências constantes na lei ele vai conseguir cumprir, porque a edificação antiga muitas vezes não tem espaço, não tem uma forma técnica de se fazer. Então ele tem que buscar junto ao órgão público uma solução, uma mitigação desse problema que ele não consegue atender, e os demais atender de pronto, porque se ele não atender, ele inclusive corre o risco de ser penalizado com multa, embargos, falta de alvará e outras penalidades previstas em lei. Meu gente, esse assunto é tão importante, então você que foi notificado, procure sempre alguém de sua confiança, um advogado de sua confiança, para dar essa descomplicada e te orientar no que fazer com relação a essa notificação. E agora eu vou falar aqui com o perito Maurício Ceoto, engenheiro civil, para descomplicar também esse assunto aí nas edificações. Tudo bem, Maurício? Seja bem-vindo. Prazer. Continuando o raciocínio do Gilmar, a gente poderia dizer que nós temos dois cenários, né? Nós estamos tratando, obviamente, da NBR 9050, que é a norma de acessibilidade, e ela é a primeira versão dela, 2005. Então, nós temos aquelas edificações construídas até 2005, né, que obviamente não têm a obrigação de estar atendendo a norma, por terem sido executadas antes, e nós temos as edificações posteriores a 2005. Né? Mais especificamente com relação às anteriores, impera sempre o bom senso, né? É o que o Gilmar está comentando. O síndico, né, o proprietário entender que possivelmente em algum momento ele também vai precisar de ter essa acessibilidade. Então, ficar sensível a isso, né? Eu estou executando hoje, vistoriei hoje, inclusive, um prédio na Praia da Costa, um prédio com apartamentos de mais de R$1 milhão, onde 80% dos condôminos tem acima de... são pessoas idosas, necessitam da acessibilidade, e o prédio não tem, né? E aí a conversa que vem sempre mas ele pode entrar pela garagem, né? Quer dizer, então obrigatoriamente a pessoa vai ter que ter um carro, porque pela garagem ele vai ter rampa da garagem, ela não atende a inclinação exigida, né, que é 8,33%, e vai ficar sempre dependendo de um terceiro. Se você é cadeirante, por exemplo, a cadeira não vai poder acessar o prédio. Então, isso é importante que as pessoas fiquem sensíveis, né? É óbvio que é muito delicado essa questão da notificação, né? Um outro detalhe importante, a grande maioria dos prédios públicos também
não estão adequados à norma, né? E também não se adequam o município, por exemplo, ele cobra muito das unidades privadas e das edificações privadas, mas raramente atende a norma às suas edificações. Mas no todo eu acho que é importante isso ser visto de uma forma humanitária, né? Vamos dizer, é aquela pessoa que precisa ter essa acessibilidade, ter esse convívio dentro do prédio, que acaba ficando confinado dentro do seu apartamento. Isso aí, o Maurício falou em relação à inclinação da rampa, a gente vê aí várias rampas, tem lá acessibilidade, mas a rampa é inadequada. A norma, exatamente. A NBR 9050 ela determina que a rampa para acessibilidade seja com a inclinação máxima de 8,33%, né? É aquela rampa onde o cadeirante sozinho ele pode fazer uso dela. Gente, então, agradeço aos grandes mestres aqui, as feras de hoje, para você descomplicar aí esse assunto tão importante, então bora descomplicar. E aí, vamos descomplicar? Hoje estou aqui com essa maravilhosa, a doutora Márcia Monteiro, que ela é instrutora e mediadora aí do Tribunal de Justiça, para descomplicar assuntos aí sobre a mediação. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Eu que agradeço aqui. Sempre bom estar com você. Eu que agradeço. Com certeza é excelente sua presença, principalmente com essas informações aí maravilhosas sobre a mediação. Eu já quero te perguntar, doutora, como a gente pode fazer uma mediação de sucesso? Quais são os fatores importantes para que isso aconteça? Um dos fatores principais, eu penso, é as pessoas estarem dispostas a mediar, né? Verdade. Porque é o que a gente conversa sempre, né? Que as pessoas não estiverem dispostas a dialogar, conversar, sentar, solucionar, fica mais difícil. Não é impossível, tá, Sandra? Mas fica muito mais difícil. Outra coisa que a gente fala também é o ambiente. O ambiente ele tem que ser neutro e imparcial. E quem garante esse ambiente é o mediador. É importante que o mediador garanta às partes que ele não vai interferir nem dar sugestões do que elas foram lá cuidar. Outra coisa que a gente fala também que é muito importante é o advogado. Eu falo sempre que a presença do advogado é essencial. E o advogado precisa entender que ele precisa ser capacitado. A gente fala, Sandra, da capacitação que é contínua, né? Nos métodos consensuais, não só na mediação, mas nos métodos consensuais como um todo. E outro fator importante é o papel do mediador, né? Ele está sempre apto, ele está sempre se preparando, se aperfeiçoando, para que ele também consiga, né, dar um melhor resultado, né, trabalhar melhor com as pessoas ali na questão que elas trouxeram. Isso aí, porque tanto o mediador como nós advogados, né, quando a gente está mais capacitado para aquela situação, a gente consegue chegar no sucesso. É isso. Né? A gente consegue alcançar aí o objetivo com mais rapidez. Não que quem não seja capacitado, né, não esteja preparado ali para aquele momento, não vai alcançar. Pode até sim que alcance, né, Márcia? Sim. Mas vai um pouco e gasta um pouco mais de tempo, vamos dizer assim. Com certeza. Eu acho importante esse conjunto, né? Pessoas querendo dialogar, né? O advogado auxiliando da forma correta, né? Que ele tem um papel importantíssimo antes, durante e depois até da própria mediação. E o mediador capacitado, né, com aperfeiçoamento, cuidando de si, para que traga também um bom resultado, né, ao conjunto. Isso aí, porque o protagonismo na mediação é das partes. Então, bora descomplicar. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado, aqui na Rede TV, às 10h30 da manhã e toda terça, às 5 horas da tarde. E se você aí de casa perdeu algum programa, não tem problema. Poderá assisti-lo no nosso aplicativo do SFlix ou no nosso canal no YouTube. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica. Descomplica! Passarinho não é não. Não, passarinho não. Passarinho, que som é esse? Carro do Ovo, passando na sua rua, a caixinha R$2.